galerinha do YouTube. Sempre quis falar isso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay Massucci e hoje eu vou trazer para vocês o relato do meu parto do Benjamin. Eu preciso começar a história, óbvio, do início, né? Nós tínhamos o Pedro. O Pedro tinha 3 anos, mais ou menos, quando nós decidimos que teríamos outro bebê. Então planejamos durante 1 ano e meio. Acho que o Pedro não tinha 3 anos. Tá, engravidamos e quando estava de 10 semanas eu tive um aborto retido. Inclusive o nome dele que seria Davi. Mas tudo bem. Eu falei, vou esperar algum tempo para eu poder engravidar de novo, uns 6 meses, que foi quando o médico liberou. Porém, com 3 meses pós-cureta, eu descobri que estava grávida novamente. Então, assim, foi um misto de felicidade com medo. Medo porque eu já tinha passado por um aborto, eu sabia como que era aquela sensação, aquele sentimento, assim, que eu não desejo pra ninguém. E aqui quero, inclusive, deixar uma dica. Jamais fale pra mamãe, mas você é melhor agora. Ai, que bom que foi no comecinho. Porque assim, é só quem passa pra entender. Mas aqui hoje eu não quero falar de tristeza, eu quero falar de coisas boas. Então vamos voltar ao assunto do Benjamin. Então, Benjamin é o meu bebê arco-íris, nosso bebê arco-íris, né? Ele veio pós um aborto. Foi uma gestação um pouco tensa, né? Justamente pelo fato de ter sido uma gestação pós-aborto. Quando eu estava de 6 semanas, uma outra coisa legal. Quando estava de 6 que eu tava com sangramento pra ir até o pré-parto pra fazer uma ultrassom, porque assim, quem engravida pós-aborto entende o meu sentimento. Era muito medo, meu Deus, será que tá bem? Será que não tá? Fui lá no pré-parto, aqui em Foz, na minha cidade, fiz a ultrassom e graças a Deus o médico que me atendeu falou, tá tudo bem, tem que esperar, não tem batimentos cardíacos ainda, é muito no comecinho. Beleza, quando eu tava de 8 semanas, eu descobri que essa minha gestação, no caso do Benjamin, era gemelar. Porém, um bebê não se desenvolveu. Então, assim, gestação pós-aborto e uma gestação gemelar que não deu certo, tinha tudo pra dar errado. Mas eu falei, seja feita a vontade de Deus. E era aquela tensão, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não contamos pra quase ninguém sobre essa gestação. E fomos levando, fazendo ultrassom a cada 2 semanas para ver como estava o embrião que não havia desenvolvido. Porque assim, quando eu olhava, quando o médico passava o ultrassom, a gente via uma bolsinha com o bebê, que era o Benjamin, e uma outra bolsinha vazia. Daí na próxima ultrassom, essa bolsinha estava maior, essa bolsinha estava do mesmo tamanho. Maior, essa bolsinha do mesmo tamanho, até que meu corpo absorveu. Quando estava de 13 semanas, 14 eu contei para todo mundo, então, que nós estávamos grávidos. Eu tinha muito sentimento que era uma menina. Não sei se o gemelar que eu perdi era uma menina, mas eu tinha muita sensação que eu estava grávida de uma menina. Então, pra mim, ter descoberto que era um menino foi um certo baque. Na minha segunda gestação, eu tinha certeza que era um menino, que era o meu Davi. E na terceira gestação, então, eu sentia que era uma menina. Mas, a gestação foi tudo bem, fiz pilates, trabalhei muito na sorveteria, tudo bem, tudo certinho. E, dessa vez, eu queria ter um parto normal. Diferente do Pedro, que eu tinha tido uma cesárea eletiva de 39 semanas por total opção minha, né? Eu era leiga no assunto, pra mim, quem tinha parto normal era gente louca, tudo que falam de parto normal, eu falava. Eu achava absurdo a pessoa ter parto normal. Isso era coisa de bicho, né? Mas tudo bem. O médico que me acompanhou na gestação do Pedro, ele não é um médico muito a favor de parto normal, então eu acabei optando por ir atrás de outro profissional. Vocês percebem que eu falo muito com as mãos, né? Eu optei por ir atrás de um outro profissional. Foi quando me indicaram o Dr. André Lichakovski. Eu tinha visto um parto aqui em Foz, na banheira, da Bruna Estrela, que ela é escritora hoje, sou super fã dela, assim, ela tem um IG dela também lá no Insta. E eu cheguei no consultório, logo no começo, assim, da gestação, né? Sentei e falei pra ele, seguinte, eu só estou te procurando porque eu quero um parto normal na água igual da Bruna. Se você falar pra mim, ok, eu continuo sendo sua paciente, senão eu vou atrás de outro médico, tipo, né? Ele falou, não, vou fazer tudo possível, né, pra ser um parto normal. Lembrando que você já teve uma gestação. Eu falei, ok, uma cesárea. Eu falei, ok, fazem 5 anos. O meu risco é igual ao risco de uma mulher que nunca teve parto normal. Nunca teve uma cesárea, né? É verdade, não sei o quê. Então, assim, primeiro ponto, quer ter parto normal pós cesárea? Informe-se. Leia muito artigo, leia blog de médicas, né, médicos, vá atrás de conhecimento teórico sobre o assunto para você poder bater de frente com o médico, com a sua médica, né? E claro, gente, procure médicos que são a favor de parto normal. Não vai adiantar você chegar
no consultório de um médico que é cesarista, que sei lá quantos por cento é cesárea, e falar assim pra ele, queria muito, se desse certo, o parto normal. Eu vou tentar um parto normal, amiga. Você não vai ter parto normal. Eu vou tentar parto normal, não pode existir. Você fala, o parto cesárea, o parto que não deu certo, evoluiu para uma cesárea, não pode ser uma escolha lá no início da gestação. Tem que ser alguma coisa no momento que houve real necessidade, daí ok, vamos fazer uma cesárea, entendeu? Prepara o meu psicológico e se não der certo. Não, amiga, prepara que vai dar certo. Ó, o poder da sua mente. Eu preparei a minha mente a gestação inteira que eu teria um parto normal. Então tá. Outra coisa. O meu parto, eu havia decidido por si só que meu parto seria em casa. Eu não queria ter parto no hospital porque, no hospital nunca dá certo, era o que eu pensava na época, tá, gente? E chegando, de quantas semanas, não vou lembrar mais ou menos, mas quando eu tava, sei lá por 36 semanas, houve aqui em Foz um parto normal, que por N motivos teve complicação. Foi um parto domiciliar que teve uma complicação. Não chegou a ser um parto domiciliar com acompanhamento, tá? Foi um parto onde a enfermeira obstétrica não chegou a tempo, indicou a gestante, orientou a gestante para que ela procurasse o hospital o mais rápido possível e a gestante optou por ficar em casa. Gente, eu não sei se eu estou falando, a pessoa está me assistindo, se tiver desculpa, mas assim, são coisas que eu ouvi, tá? Então, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas foi coisas que eu ouvi. O Alex, ele era contra eu ter esse parto domiciliar. Por N motivos, por medo. Primeiro, assim, que ele tinha medo de parto normal, hospitalar. Segundo, que parto normal tinha que ser dentro do hospital, ter todo aquele respaldo médico, todos os aparelhos, né, uma UTI uma UTI neonatal. E ele falou, não, seja o que você quiser. Se você acha que tá certo, vai na fé. Eu falei, ok. Então, assim, eu levei essa história de parto domiciliar sozinha, o que não dá certo. Parto domiciliar pode sim acontecer se você tiver uma equipe preparada, se você tiver um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, se você morar próximo ao hospital, tem toda uma regra para poder existir, tá? E hoje quem faz parto domiciliar em Foz são enfermeiras obstétricas, não tem nenhum médico aqui em Foz que faz parto domiciliar, mas era um sonho que eu tinha. Pois bem, no dia 27 de março de 2016, olha quem chegou aqui. Vem cá com a mamãe. Fica aqui pertinho de mim. É desse carinha aqui que a gente tá falando. Senta aqui. Opa. Vamos se arrumar pra você aparecer bem bonito no vídeo, né? Então vamos lá. Quando eu tava de 30 e... Só que se você ficar se mexendo, as pessoas vão prestar atenção em você e não em mim. Você quer ficar aqui como mãe? De 37 semanas, mais ou menos, eu ganhei um chá de bênçãos da minha doula. Procurei uma equipe que tinha doula. Eram várias doulas, na verdade, eram 4. Crescer era o nome da empresa. Dentro dessa equipe tinha uma psicóloga. Ela não atuava como psicóloga dentro do grupo, mas ela era psicóloga. Então, quando eu tava de 36, 37 semanas, eu ganhei um chá de bênçãos das minhas doulas. E todas elas foram na minha casa e eu convidei as pessoas que... mais próximas a mim. Foi só minha sogra, minhas cunhadas, a madrinha do Benjamin. Tirei o Benjamin que eu não tava conseguindo me concentrar. Então, eu tava mais ou menos de 8 meses por aí. Eu tive um chá de bênçãos. Como que funcionou? Elas foram na minha casa, levaram óleo, fizeram massagem nos meus pés, fizemos um desenho da barriga. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Fizeram um desenho do Benjamin na minha barriga. Foi um momento muito especial. É uma outra dica que eu dou pra gestantes. Façam chá de bênçãos. Em vez de fazer um chá de bebê, sabe? Porque é uma coisa tão mágica, tão simbólica, sabe? São outras mulheres apoiando você. E tem que ser, assim, pessoas que sejam muito próximas mesmo. E nesse dia, a Aline, que é a doula, que é a psicóloga, eu lembro que ela fez como se fosse uma reprogramação, assim, como é que eu vou dizer quando a gente medita? Uma meditação, enquanto a minha doula Fer estava massageando os meus pés. E ela foi falando assim, tá, agora você vai imaginando como vai ser o seu parto, que posição que você vai parir. E eu lembro que eu não enxergava o meu parto. E aquilo foi me dando uma coisa ruim. E ela falava, você tá bem? E daí eu falei, acho que eu me emocionei, comecei a chorar, sabe? E daí eu falei pra ela, eu não consigo aceitar que não é um menino. É muito difícil eu falar isso, mas é uma coisa que eu não consigo aceitar. Eu queria muito uma menina.
E eu lembro que eu chorei muito, 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 assim, muito emocionante pra mim. E ela foi falando, trabalhando, reprogramando os meus pensamentos, né? Fazendo uma reprogramação comigo e falava, eu te aceito, filho, você pode vir, filho, você veio no seu tempo. Foi muito especial pra mim. E eu senti como se naquele momento eu aceitasse de coração o Benjamin. Eu acho que eu tinha tanto medo de perder, de passar por aquela sensação de perda de novo, que eu bloqueei minha mente. Parece assim, eu quase não tinha foto gestante. Eu já tinha feito ensaio e tudo, mas assim, eu não tinha muita foto, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar, eu só sei sentir. Mas aquele dia não, foi diferente, foi mágico. E então agora vamos lá pro meu trabalho de parto, né? O de parto começou numa quinta-feira. Como se fosse agora, essa semana que passou. Numa quinta-feira eu perdi o tampão mucoso, que é aquela gosminha que sai no banho, na calcinha, né? Então eu perdi muito tampão mucoso, era uma grande quantidade. E eu lembro que eu fiquei bem assustada, porque até então eu tinha uma cesárea, eu não tinha noção do que era um parto normal. Eu sabia que saía uma meleca, mas assim, entre saber e sentir e ver é diferente. Mas eu lembro que eu fiquei muito animada, eu tava de 38 semanas e alguma coisa. Então isso foi numa quinta, então passou sexta, sábado, não senti nada. Domingo, nada. E eu fui pra missa, era um domingo de Páscoa, e eu tava de 39, eu ia fazer 39 semanas na segunda, né, era domingo. E eu tava muito inquieta, assim, tipo... Eu engordo muito na minha gestação, eu engordo 20 quilos cada vez. E daí minha barriga enorme, eu não conseguia sentar, e eu ficava mal, sabe, levantava, andava, levantava, andava. Eu não conseguia, eu fiquei a missa inteira mal, inquieta. E daí eu cheguei em casa, e eu lembro que eu falei assim pra minha mãe, a minha mãe morava com a gente. Minha mãe, pra quem não sabe, minha mãe faleceu quando eu tava grávida da Maria Alice, de 9 meses. Então na época minha mãe morava com a gente. E eu lembro que eu falei assim pra ela, nossa, eu tô com uma sensação que o Benjamin vai nascer. Eu nunca vou esquecer. Eu terminei de falar pra minha mãe e fui pro banheiro fazer xixi. E quando eu me limpei, saiu sangue. Ai, eu falei, meu Deus, eu entrei em trabalho de parto. Sangue em pouca quantidade indica que o trabalho de parto está próximo, né? Que o bebê tá descendo. Só que eu não tinha dor. Daí eu lembro que eu saí em êxtase. Minha mãe, ai, saiu sangue. Eu falei, ai, bebê, ele vai nascer. Essa noite, amanhã, não sei. E eu avisei até então, que eu teria um parto domiciliar, a minha enfermeira obstétrica. Ela morava em Cascavel, mora em Cascavel, a Ronielle. Avisei ela, mandei mensagem. Falei, Rony, acredito que eu entrei em trabalho de parto, comecei a perder sangue, mas eu ainda não tenho dor, eu sinto uma leve cólica. E parece assim que eu avisei ela, começou a doer minhas costas. Eu tinha muita dor nas minhas costas. Assim, era uma leve cólica, mas era dor nas costas, uma dor nas costas. E daí ela me ligou, ela falou, tá, vai dormir. Eu falei, amiga, não consigo dormir não, sou muito ansiosa. Era 11 horas da noite. Até a casa, o Alex foi dormir, o Pedro foi dormir, minha mãe foi dormir. E eu fiquei ali. Daí eu comecei a ter contrações de madrugada. Não lembro que horas. Eu lembro que eu comecei a ter contrações, daí eu avisei ela. Daí ela falou, me liga, eu vou te ligar. Daí nós conversamos por 45 minutos. E daí ela falou assim, Thay, como o Alex ele não tá preparado para um parto domiciliar, é uma escolha sua, não é uma escolha dele, e o filho é de vocês, tinha que ser um consenso de vocês dois. Tem todo esse caso dessa gestante que teve complicação, deu um auê na cidade, gente, foi um assunto assim muito falado na época, né? E ela falou assim, eu acho melhor que você vá pro hospital. Daí eu falei, não, eu lembro que eu chorei, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero ir pro hospital, eu não quero fazer cesárea, eu não sei como é que vai ser, eu não paguei a disponibilidade do médico, não tenho nada, eu não tenho bolsa preparada, gente. Eu tinha capa de colchão impermeável na minha casa já, pra vocês terem noção que seria um parto domiciliar. Daí ela falou, então você pega, arruma a bolsinha do seu filho, e eu tô sentindo, ela me falando, né, eu tô sentindo de coração que é pra você ir pro hospital. Vai pro hospital e tem coisas que a gente não entende e é pra ser. Eu lembro que eu fui arrumar a bolsa do Benjamin em trabalho de parto, chorando. E eu falava, meu Deus, tremia de medo. Ó, me arrepio de falar. Mas eu falei, ai Senhor, que seja, se foi assim é pra ser. Avisei a minha doula, que era a Fer. Gente, eu vou contar um detalhezinho aqui no meio. Tinha um grupo no Facebook antes de eu engravidar. E a Fernanda Scherer era a pessoa que sempre tava lá falando de parto normal. Cara, eu entrava e eu discutia altos com ela, porque eu achava absurdo o povo brigando com a de parto normal, parto cesárea, e eu sempre defendendo a cesárea, né? Anos depois, lá estava eu com a Fernanda, a minha doula. Era o máximo. Então eu fiquei ali a madrugada inteira em trabalho de parto, sempre em contato com a Fer. E daí a Rony falou assim pra minha enfermeira, né? Ela falou, tá, eu tenho uma consulta em Foz, numa gestante que eu acompanho, 10 horas da manhã. Se você quiser, eu passo pra te avaliar.
Ela falou, passo pra te avaliar e pra te acalmar. Eu falei, eu quero, Rony. Daí quando foi 8 horas da manhã, eu já tava assim, com muita dor. 8 horas da manhã, muita dor. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu tava deitada no sofá, eu lembro que eu tava, tipo, deitada lá, meio morrendo. A Fer chegou em casa, abriu a porta e falou assim, levanta, por que você tá fazendo deitada? Deitada é a pior posição, é a posição que você mais sente dor. Eu falei, não acredito. Daí ela falou, vamos andar, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Levantei e fui. Ela trouxe uma bola de pilates pra mim, eu lembro, no dia, e eu fiquei lá fazendo isso. É fotógrafa também. A minha fotógrafa tava 20 dias de cesárea, então ela já estava comunicada também. Então era uma segunda-feira. E eu lembro que eu fiquei ali. E pra quem não sabe como que é um trabalho de parto, quanto mais tempo você ficar em casa, se estiver tudo bem, se não for uma gestação de risco, se você não tiver perda de grande quantidade de líquido, de sangue, mecônio, que é aquela água esverdeada, ok, você ficar em casa. Então eu optei por ficar em casa o máximo do tempo possível, para só então eu ir pro hospital quando eu estivesse realmente ganhando o bebê. Quando foi umas 5 horas da tarde, e ali eu fiquei o dia inteiro, coloquei minha playlist de parto, eu dancei, eu surtei com o Pedro, porque eu não queria silêncio a hora que vinha a contração. Porque assim, não é, fica o tempo inteiro doendo. Não, gente, é uma dor que vai, uma dor que vem. Vai e vem. Então, no momento que eu tinha a contração, eu só fechava os olhos e eu queria silêncio absoluto. Então, os adultos entendiam, o Pedro acabava não entendendo. E era muito incrível porque os cachorros ficavam em cima de mim, eu não sei se eles sentem alguma coisa. Rola uma mágica quando uma mulher tem trabalho de parto. Eu acho que vocês conseguem ver que eu falo assim que os meus olhos brilham, porque eu sou apaixonada realmente por partos. Quando foi de tarde eu não sentia fome, a Fer me obrigava a cada 3 horas a comer uma fruta, tomar um líquido, uma água, um suco, comer alguma coisa. 6 horas da tarde nós sentamos pro café da tarde. E eu lembro que eu sentei, fiz um misto quente ali pra mim, comecei a comer, cara, veio uma dor assim, tipo, desesperadora. Ela olhou pra mim e falou, acho que agora é a hora da gente ir pro hospital. Ela pediu, Alex, traz os lençóis, assim, é muito louco, porque na cesárea não tem essa emoção, sabe? Ela falou, Alex, pega um monte de lençol pra gente ir pro carro. Ele falou, vai nascer no carro? Daí ela falou, não, mas é que vai aqui, né? E eu morava próximo ao hospital. Sem trânsito, era 5 minutinhos. Daí nós fomos, eu lembro que eu fui tipo meio que em pé, assim, sabe, no carro, porque eu não conseguia sentar. E a gente tinha uma caminhonete na época, eu fui meio em pé, e a Fer foi no carro dela, e ela ensinou a madrinha do Benjamin a fazer uma massagem que ela fazia. Gente, a melhor coisa da vida é doula, sério. O que doula faz? É uma dúvida que muita gente tem. Doula não faz toque, doula não faz parto, doula dá um apoio emocional para a gestante durante o trabalho de parto. Ela usa métodos não farmacológicos para alívio da dor. Mãos, massagem, musicoterapia, apoio psicológico. Então é isso que uma doula faz, tá? Doula, eu tive um parto com doula. Não, gente, doula não faz parto. E as pessoas perguntavam muito pra mim assim, nossa, você teve com uma doula? A doula não faz parto, ok? Eu lembro que eu fui pro hospital, cara, era o caminho mais longo da vida, nunca chegava. Cada contração assim, eu falava, tipo, meu Deus. Isso era que horas? Era 6 e pouquinho da tarde, então já tinha pico de trânsito, né? Então demorou mais uns 10 minutinhos, demorou uns 10 minutos pra chegar no hospital. E, gente, olha como que as coisas acontecem quando é pra acontecer. Eu não havia pago a disponibilidade do meu médico, mas eu cheguei no plantão, quem que estava? O doutor André. E eu lembro que eu cheguei, ele fez o toque, e ele falou, você tá com 8 centímetros de dilatação. Você vai querer ganhar comigo? Porque era quase finalzinho, era finalzinho do plantão. Ele falou assim, porque não vai nascer nesse plantão. Daí, infelizmente, eu só consigo se você pagar a disponibilidade. E eu lembro que eu falava, paga, Tipo, eu só queria ter nascido. eu tava tipo na partolândia, já não via mais nada, eu não escutava mais nada, já é uma coisa muito louca, assim. Parece que você sai desse mundo, você vai pra outro mundo. Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu tava parada na porta, assim, tipo, assim, na porta, sabe? Encostada. E daí a Fer falou assim pra mim, fazendo massagem, coitada, gente, ela fazia zilhões de massagem. E daí ela falou assim pra mim, quem na minha primeira reunião falou que era fraca pra dor? Porque eu me considero super fraca pra dor. Ela falou, tá, você tá com 8 centímetros. Lembra da escadinha que eu te ensinei? Ela contando. Que cada contração é um degrau. 1, 2, 3. Quando você chega no 8º degrau, normalmente você não sente mais dor.
A dor, ela fica estagnada ou é como se ela descesse. E eu lembro que tinha uma gestante na frente que ela berrava, tipo, desesperador os berros dela. E daí eu olhava pra Feira assim, tipo, eu não aguento aquilo. Não aguento. E ela falava, Thay, olha pra mim. A dor dela não é a sua dor. A sua dor é sua, a dela é dela. Não é porque ela tá assim que você vai ficar assim. Ela falava, respira, se concentra, esquece que ela tá ali. Mentaliza o seu parto. E assim eu fazia, ficava... Tipo, eu falo com as crianças hoje, tira a flor é só pra dela. E ali eu ficava, fechava os olhos e eu me conectava ao máximo com o meu corpo. Por volta das 9 horas da noite, gente, comecei 11 horas do outro dia, né? Por volta das 9 da noite eu fui pra banheira. Mas quando eu entrei, a banheira do hospital, ela não é uma banheira preparada. Como ela é redonda, eu não conseguia me apoiar assim. Mas eu sei que eu fiquei lá, né? Eu fiquei aqui na banheira, deu certinho. Fiquei assim na banheira. Só que eu sentia muito calor, era um calor desesperador. E o ar ligado, e deu, o médico falava, não posso deixar o ar ligado, porque a criança vai fazer hipotermia. E eu falava, não, mas eu não aguento. Eu sei que nesse meio tempo foi feito 5 toques em mim, então isso é uma coisa que eu não gostei do meu trabalho de parto, que todo momento eu recebia toque pra ver com quantos centímetros de dilatação eu estava, já que eu estava muitas horas em trabalho de parto. Porém, a minha bolsa não havia rompido. E eu lembro que uma hora eu falei pra Feira assim, eu não quero mais toque, eu não aguento mais, tá me fazendo mal. E ela falou, vou conversar com ele. E o meu médico, na época, o médico que me atendeu, ele é grandão, ele ficava sentado na escadinha, tipo, acho que ele não aguentava mais ficar sentado lá. E ele falava assim, se não sei o que, se demorar mais meia hora, a gente vai ter que ir pra cesárea. Se demorar mais não sei o que, a gente vai ter que intervir, né? E eu falava, não, eu não quero, espere. E a Fernanda, não, doutor, vamos esperar mais um pouquinho, blá, blá, blá. E o Alex sempre ali, ele sentou do meu ladinho, vou colocar também aqui uma fotinha pra vocês. E ele ficou do meu lado e lá eu fiquei. Parece que quando eu entrei pra banheira, como se eu relaxasse tanto que estagnou. Eu entrei no expulsivo, assim, o meu expulsivo demorou 20 minutos. Só que eu não tinha mais força, gente. Eu fazia força, eu segurava... aqui eu não tinha que segurar, escorregava. E aqui eu segurava na mão da Laís, eu quase arranquei a mão dele de tanto que eu segurei. Ela fez um lençol, vou colocar também aqui a fotinha pra vocês. Ela fez um lençol e ela puxava, ela ficou... Eu vou colocar a foto, não tem como explicar. E eu puxava o lençol de um lado e a mão dele de outra. Eu lembro que eu falava que eu não queria que o Alex olhasse pra minha vagina, minha pepeca, como vocês quiserem. Eu não queria que ele olhasse, porque eu sabia como que ficava. Eu falava, não, eu não quero que você olhe, eu não quero que você olhe. Eu sei que no final ele já tava olhando e ele falava, meu Deus, os cabelinhos tá assim na água. Porque, tipo, a cabecinha saía e voltava, saía e voltava. Sei que foram 20 minutos de expulsivo. Pra mim foi muito tenso, foi muito doloroso. Eu achei que eu não iria conseguir. Eu senti o pezinho dele chutando assim desse lado da minha costela e doía. E eu não tinha mais força, gente. Eu sei que eu dei um berro assim, nem vou gritar, tá? Eu tenho até uma foto com a bocona aberta. E a hora que eu parei do grito, eu olhei e falei, Jesus, por que eu dei esse berro? Porque eu falava, não quero ficar gritando, fazendo escândalo. Que eu também acho que tem que fazer, tá? Quando a gente verbaliza a dor, é melhor durante o trabalho de parto. Isso eu aprendi depois, né? Eu acho que tudo que eu aprendi, que eu estudei, eu ainda não estava preparada pra ter o parto normal. Tanto que o da Marilice foi super mais tranquilo, porque eu estava mais preparada. E eu sei que o Benjamin nasceu 22 e... Ai, gente, depois que você tem um monte de filho, você esquece. 22 e 28. E ele nasceu roxo, a cabeça parecia uma manga chupada. Horrível. E veio pro meu colo e eu só olhava pra cabeça dele e falava, Senhor, ele tem alguma coisa. Foi na época da chikungunya. As crianças nasciam com microcefalia. E a cabeça dele era muito pequena, gente. Sério, eu achei que ele tinha. Então foi aquele momento de, meu Deus, como que ninguém viu isso na ultrassom? Com isso de alívio. E, cara, a dor sai. O bebê saiu, a dor saiu junto. É inacreditável. Ficou ali, já tinha desligado o ar, né? E ele foi com o pediatra. Foi pro pediatra avaliar, com o Alex junto e eu fiquei. Eu lembro que daí eu saí da água, deitei na maca, eu ia pro centro cirúrgico pro meu médico me avaliar, pra ver se precisava fazer alguma sutura, se tivesse lacerado alguma coisa, pra fazer a retirada da placenta. E daí eu lembro que ele olhou ali mesmo na sala e falou, nossa, não lacerou nada. Lacerou, pra quem não sabe, não rasgou, tá? Não rasgou nada. E daí eu falei, graças a Deus. O meu maior medo era uma laceração. Entre uma episiotomia e uma laceração, eu, Tayane, com o que eu sei, com o que eu estudei, eu prefiro uma laceração, tá? E
Por isso que eu quis ter na água, um dos motivos, porque na água eu sabia que não ia fazer piso em mim. Então eu pensava, não posso sair dessa banheira, porque se eu fosse pro centro cirúrgico, talvez eu ganharia uma episo. Episo é o corte, acho que eu falei, né? Então o Benjamin nasceu de 39 semanas exatas, numa segunda-feira, 10 e pouco da noite, e só então nós avisamos todo mundo que ele tinha nascido. Foi uma coisa... É um sentimento mágico você colocar um filho no mundo. E assim, eu não tô falando de amor de mãe, tá, gente? Porque eu tinha o Pedro, de uma cesárea, e o Benjamin, de um parto normal. Mas eu me sentia mais poderosa. Eu sentia que eu tinha muito mais poder, que o que eu queria eu conseguia. Porque, cara, eu passei por um parto normal. Então, eu acho que um parto normal, ele deixa uma mulher mais empoderada. Ele deixa, assim, você acredita mais em você, na sua capacidade de parir, de colocar uma criança no mundo. Eu me sentia foda. Eu falei, caramba! É muito louco. E tô começando a me emocionar aqui. E daí, quando eu fui pro quarto, eu lembro que o Benjamin ficou assim no bercinho e o Alex ficou na cama do lado. E eu olhei pro Benjamin e falei pro Alex, como que a gente achou que a gente não ia amar? Porque quando você tá grávida do segundo filho, a gente tem muito sentimento de eu não vou amar. É impossível amar uma pessoa igual eu amo o primeiro filho, né? Igual eu amo esse. Tipo, o Pedro, era impossível amar alguém igual eu amava o Pedro. Mas quando a criança nasce, eu digo que no meu caso foi quando nasceu, tá, gente? Diferente da Maria Alice, que eu já sabia o que era ser mãe de 2. Quando a criança nasce, você fala, caramba, como que eu pensei que eu não ia amar? Então, assim, maravilhoso. O Benjamin acabou se tornando uma criança muito especial. O Benjamin, ele foi literalmente, assim, ele trouxe uma luz pra nossa vida. Ele é uma criança especial, assim, que as pessoas gostam muito dele. Ele cativa muito todo mundo, assim, aqueles furinhos dele, assim. E o Benjamin sempre foi um bebê muito chorão, sabe? Mas mesmo assim, as pessoas gostavam muito dele. E agora ele tá completando 4 anos e, tipo, cara, foi muito louco. Eu não tinha gravado ainda vídeo falando sobre o meu relato de parto. Mas eu achei legal gravar pra incentivar outras mulheres que passaram por cesáreas entenderem que elas podem sim ter partos normais depois de cesárea. Não é porque foi uma vez cesárea, sempre cesárea. Não. Procure uma equipe humanizada. Procure uma equipe que te apoie, que não fale assim, eu acho que esse bebê... Nossa, que bebezão, né? Cara, um médico falar pra mulher, nossa, que bebezão, ele tá assustando a mulher pra que ela não tenha parto normal. Então, assim, procure pessoas que respeitem, que apoiem, que participam ativamente de parto normal, se você quer ter parto normal. Uma outra dica que eu deixo aqui pra vocês, assistam o Renascimento do Parto, tem na Netflix. É maravilhoso, é libertador, assim, você percebe que tem todo um porquê atrás de uma cesárea, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Escreva nos comentários pra mim. Deixe seu curtir, se inscreva no canal. E encaminhe esse vídeo, copie o link, mande para outras mulheres, para outras gestantes que estão gestantes ou que desejam um dia ter um parto normal, para que elas saibam que elas podem, que é possível sim. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.